Olá, já estamos começando o nosso vídeo ao vivo aqui no canal Religar-se. Estamos esperando algumas pessoas chegarem, que nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro, principalmente onde eu estou, as pessoas tendem a não ser muito pontuais, mas a gente já fica muito feliz de ter pessoas aqui assistindo ao vivo a gente, com esse debate que é bem interessante, que é qual é o lugar do pastor e qual é o lugar do psicólogo, quais são as características de cada um e por que a gente deve diferenciar essas duas profissões, que é um tema muito comum, de que as pessoas chegam para mim ou chegam para outros colegas meus e dizem: não procuro psicólogo porque eu já tenho um pastor, que ele é ótimo, que ele é terapeuta, e isso afasta às vezes muitas pessoas da terapia e ao mesmo tempo não são tratadas corretamente no sentido de sua saúde mental. Podem até ser bem tratadas quanto à sua saúde espiritual, porém saúde mental é um tema diferente. Se vocês ficaram atentos, hoje à tarde teve um debate pelo CFP sobre saúde mental importa, e nas continuidades das comemorações do Janeiro Branco, para lembrar sobre a saúde mental. E quem assistiu vai perceber que eles comentaram sobre igreja, comentaram sobre religião, e eles também comentaram sobre um tema que eu vou trazer aqui no canal Religar-se, que é o tema das comunidades terapêuticas, que são as comunidades que muitas vezes tem nas igrejas, que são comunidades de apoio àqueles que estão aos drogaditos, e que muitas vezes as pessoas acreditam que substitui o CAPS. E isso vai ser um debate que eu vou trazer posteriormente aqui no blog. Hoje a gente vai trabalhar sobre esse tema, de qual é o lugar do pastor, qual é o lugar do psicólogo, e se dependente da outra religiosidade que você, ouvinte, tiver dúvidas, pode mandar pelos comentários aqui ou qualquer outra pergunta que eu estarei nesse momento respondendo. E também, claro, para o dia 13, que vai ter o nosso bate-papo sobre fé e psicologia, que, é claro, eu vou conseguir ir muito além do que eu vou falar hoje, especialmente sobre o que é psicologia, o que é religião, como essas se afastam e quais delas vocês se aproximam. Muito bem? Então, vamos começar um pouco o debate, para a gente pensar um pouco mais desse tema, mas antes de tudo, eu queria que a gente pensasse na formação de um psicólogo e na formação de um pastor. A gente muitas vezes acredita que qualquer pessoa pode fazer terapia, qualquer pessoa pode analisar outro, e hoje em dia é muito fácil a gente encontrar cursos de psicologia por qualquer esquina, e não necessariamente eles são reconhecidos pelo MEC, não necessariamente eles estão credenciados pela nossa sociedade da ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e também o CFP e o CRP não estão sabendo desses cursos, e isso é muito comum para instituições religiosas que querem uma formação rápida para os seus líderes e muitas vezes colocam e até apoiam esse tipo de iniciativa. Só que esses são lugares bastante complexos, porque por não ter uma regularização, uma regulamentação, muitas vezes eles fogem dos nossos limites éticos que a gente precisa tratar quando a gente quer separar essas duas profissões. E a gente vai continuar nesse debate, só para relembrar, no dia 13, de 10 a 1 da manhã, vai ser na rua Pompeu Loureiro 112, é uma casa branca com as janelas azuis, e vai ser um prazer ter esse debate com vocês. Tragam perguntas que a gente vai debater com mais tranquilidade. Então, sobre a formação do psicólogo e a formação do pastor. Nós temos aqui dois profissionais diferentes. Os dois cuidam da saúde daqueles que se preocupam, mas
Se for pensar nesse aspecto, muitos profissionais cuidam da saúde e não necessariamente eles ocupam o mesmo lugar no tratamento de alguém. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega pra mim e diz assim, mas eu não preciso de terapia porque eu tenho um pastor que me ouve e tal. Nós temos que lembrar qual é a formação do pastor. O que ele estuda quando a gente tem sorte de ter um pastor que fez seminário ou que fez uma faculdade de teologia. Ele estuda hermenêutica bíblica, ele estuda línguas originais, ele estuda até sociologia, estuda filosofia, estuda, enfim, quando no caso psicologia, às vezes psicologia 2, que é a psicologia da religião, mas muito raramente se encontra cursos de teologia que passam disso, no máximo quando tem uma disciplina de aconselhamento pastoral. Mas é bom retomar que a gente depois vai falar sobre o curso de psicologia. O curso de psicologia não é um curso de aconselhamento, então são áreas diferentes. Então, quando um membro de uma fé ou uma igreja chega para um pastor pedindo auxílio, ele busca um auxílio espiritual, e esse homem ou essa mulher que estudaram no seminário, eles têm um mecanismo, eles têm técnicas de como podem ajudar esses membros, que tem como objetivo fazê-los melhores cristãos, pessoas com a fé mais firme, bons discípulos, bons discipuladores, que é diferente do propósito da saúde mental, o propósito da psicologia. Isso não significa que a psicologia vai transformar a pessoa num cristão ruim, apenas que não é o propósito da psicologia fazer esse trabalho de crescimento espiritual. Ela pode dar um embasamento emocional para a pessoa, só que esse é um trabalho de outro profissional, no caso, um discipulador, ou um pastor, ou outro líder espiritual de sua preferência. Então, o pastor, ele sim pode ajudar e muito o seu membro. Ele pode ajudar fazendo boas interpretações bíblicas, dando bons aconselhamentos morais. Se não é uma pessoa estudiosa, pode até estudar psicologia, pode estudar. Isso não é um impeditivo. Nossa Constituição. Nossa Constituição é porque eu tô com o Código de Ética do Psicólogo. Mas a nossa Constituição fala que não há impeditivo religioso para nada. Tem liberdade religiosa. Então, se uma pessoa é pastora e quer estudar psicologia, não existe esse impeditivo. E também não existe esse impeditivo dentro do Código de Ética. A única questão é que no artigo 2, parágrafo B do Código de Ética do Psicólogo, é que o psicólogo não pode influenciar ideologicamente, politicamente, nem religiosamente o seu paciente. Então, isso nos é vedado. Então, se você quer influenciar sendo psicólogo, existe uma grande chance de que você está cometendo uma falha ética. E você pode até dizer assim, mas eu conheço um psicólogo cristão que no meio da sessão ele ora e tal. Saiba que se alguém do CRP, do regional ou do CFP souber disso, isso pode levar a uma falta ética e a pessoa pode perder sua carteirinha de psicólogo, perder o seu número e pode ser impossibilitado de agir na tua profissão. Então, tomem muito cuidado com aqueles que vocês vão se cuidar. E é claro que a pessoa tem direito de procurar um psicólogo da mesma religião de vocês, mas saibam que se perguntem por que eu quero procurar um psicólogo da mesma religião que eu. Será que você não está procurando, na verdade, um aconselhamento espiritual? Ou você de fato quer um psicólogo que, enfim, possa não te desrespeitar? Porque existem psicólogos que não necessariamente vão ser da sua religião e vão saber lidar com muita delicadeza e muita precisão com a tua espiritualidade. Isso não necessariamente significa que você vai procurar um psicólogo cristão. Você pode procurar um bom psicólogo que respeite a tua religião. E se o psicólogo que você teve anteriormente não respeitou a sua religião, isso também é uma falha
ética, que também está no nosso código, e a pessoa pode sim ser processada por esse ato. Então nós temos esse profissional que é o pastor, que ele é esse profissional que tem um instrumental para, no geral, administrar uma igreja, aconselhar moralmente os seus membros, e de estudos bíblicos e de estudos de línguas. E nesse sentido eles estudam filosofia, sociologia e outras coisas para exatamente dar um arcabouço, não para eles trabalharem como tal. Eles não trabalham como filósofos, como sociólogos, eles trabalham como pastoral. E o objetivo final desse trabalho é o crescimento espiritual dos seus membros, que é diferente do trabalho do psicólogo. Tudo certo? Então, quem é esse psicólogo, né? O psicólogo é um profissional que é muito difícil de se delimitar, né? Porque o nosso Conselho Federal de Psicologia diz que a única prática que é meramente do psicólogo é a aplicação de testes. Então, qualquer outra abordagem, tanto clínica e, enfim, terapêutica, pode ser exercida por profissionais que não são psicólogos. E isso é um grande problema para a nossa profissão, porque o que acontece muito, a pessoa é formada em qualquer outra área, como eu já vi, gente que se formou em engenharia, fez 1 ano, 2 anos de psicanálise ou de uma formação que temos por aí, e elas são legítimas de existir, elas são legais, não são ilegais, mas a partir disso faz esse curso e se considera psicólogo. Se a gente faz 5 anos de faculdade, é porque 2 anos não é suficiente para abarcar toda a questão da psicologia. O sentido das formações são para capacitar principalmente psicólogos ou pessoas que querem trabalhar com clínica para atendimentos e aplicações de técnica. Então, a pessoa pode ser filósofa, pode ser um pastor e ter feito 2 anos de formação de psicologia e saber alguma técnica ou outra. Porém, eles não podem agir e dizer que são psicólogos e que substituem o trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo, como a gente estuda psicopatologia, anatomia, a gente estuda neuropsicologia, estudamos também as ciências humanas, mas a gente estuda muito mais, uma carga muito mais pesada de filosofia, de sociologia, de antropologia. Nós estudamos cognição, nós estudamos aprendizagem, estudamos psicologia social, de educação. Então, certos aparatos teóricos que a gente vê aqui, a formação de um psicólogo é muito diferente da formação de um pastor. Então, eles não têm como ter os mesmos resultados. Então, o psicólogo não tem sua formação para ser um líder espiritual daquela pessoa. Ela pode, sim, ajudar essas pessoas a terem melhor saúde mental. E nisso que elas têm melhor saúde mental, elas podem exercer melhor o seu trabalho espiritual ou trabalho como qualquer outro. É esse nosso objetivo. Então, nós percebemos aqui que diferentes profissões têm diferentes técnicas e abordagens e formações e podem construir juntas ou separadas para o bem-estar daquele indivíduo. Então, nós percebemos assim que um não nega o outro. Então, se, por exemplo, você tem um pastor que é um acompanhante teu, não é porque se você decidir fazer terapia, você deve deixar o seu acompanhamento espiritual. Muito pelo contrário, a gente tem percebido que pessoas que se tratam em áreas diferentes da vida têm uma melhora até mesmo na saúde mental. Então, se a pessoa cuida do seu corpo, faz exercícios, tem uma boa nutrição, isso ajuda na saúde mental. E da mesma forma, nós temos materiais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, de que pessoas que buscam melhorar a sua espiritualidade pode sim ter uma melhora na saúde mental, mas isso não significa que a pessoa deve desistir da busca por um psicólogo ou um psiquiatra e etc.
Então, por exemplo, hoje mesmo eu observei num Facebook que uma pessoa colocou assim: essa oração é forte para vencer a depressão. Você pode fazer a sua oração, você pode crer, e isso é uma coisa que favorece. As pesquisas têm demonstrado que quando a pessoa desenvolve a espiritualidade, isso ajuda no tratamento, mas não substitui, entende? É como se você fizesse uma cirurgia médica e depois você também fizesse fisioterapia. A fisioterapia não substitui o trabalho médico. Elas são complementares, podem ser feitas, enfim. Pode ser que uma pessoa que só tenha feito a cirurgia médica não fique tão bem quanto uma pessoa que fez a cirurgia médica e a fisioterapia. Mas isso também não significa que se a pessoa fez só a cirurgia médica, isso significa que ela não vai ficar bem. Então, temos essas diferenciações muito claras dessas duas profissões. E, como retomo, se o seu psicólogo é cristão, se o seu psicólogo é religioso também, a gente deve pensar assim: se a pessoa é ética, se ela tem qualidade no seu atendimento, ela vai ser de acordo com o nosso conselho. O conselho, estou falando do conselho de ética da nossa profissão, e vai saber diferenciar: olha, aqui é meu limite, esse aqui você vai buscar o teu discipulador, seu pastor. Aqui eu não entro, porque aqui eu não fiz 5 anos de psicologia para adentrar a essas questões. Então, um psicólogo que você escolheu, um psicólogo cristão, que realmente seja ético, ele vai fazer essa diferenciação. Ele vai fazer essa diferenciação. E esse é um cuidado que se deve ter na busca de um psicólogo. E também, da mesma forma, se o pastor também tem formação de psicologia, sendo ele formado em psicologia ou ter feito uma especialização, uma formação, ele também vai dizer assim: aqui eu não continuo, aqui eu paro. Vamos dar um exemplo dessa questão. Por exemplo, um caso de violência doméstica. O caso de violência doméstica, independente se é psicólogo, se é pastor, deve se ligar para o 190, deve dar boas indicações. Porém, um psicólogo vai tratar tanto do homem quanto a mulher em questão de uma forma diferente que um pastor. O pastor, ele pode fazer, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma boa leitura bíblica que traga esse tema, que traga interpretações sobre violência na Bíblia. Qual é o exemplo do homem de Deus, que não é esse homem violento, o exemplo de Cristo. Então ele tem um método, umas técnicas e um conhecimento que pode ajudar e muito esse casal, esse homem, a deixar de cometer esse ato violento, e dessa mulher de ser consolada e de se empoderar para conseguir superar essa situação. E o psicólogo vai para um outro caminho, um caminho da reabilitação desse homem, um caminho de técnicas, de que crenças são essas que fazem que esse homem cometa esses delitos, que história familiar que circundam esse homem, que faz que ele seja agressivo, enquanto também das mulheres. Como a gente pode minimizar os resultados dessa violência nessa mulher? Então perceba, os dois podem tratar o tema da violência doméstica, porém são caminhos diferentes. Isso em qualquer outros caminhos, também com o caso da depressão. Um pastor pode sim orar pelo seu membro, enquanto esse membro também está fazendo terapia, e os dois juntos, se ele falar também, o pastor pode fazer uma leitura bíblica de forma de revigorar esse membro, pode falar, por exemplo, do caso de Elias, com outros casos da Bíblia sobre tristeza, como o caso de Jó, o caso de Davi. E o psicólogo vai trabalhar de uma forma diferente, a partir dessas crenças, a partir de que foi esse ambiente que criou, que trouxe essa depressão, quais são os fatores genéticos, quais são os fatores psiquiátricos e quais fatores neurológicos que
o pastor não tem a menor formação para isso. Então a gente percebe aqui que são dois profissionais da saúde, mas são de saúdes diferentes e que podem se complementar ou não. A pessoa não é obrigada a ter um acompanhamento espiritual. E também a pessoa não é obrigada a ter um acompanhamento psicológico. Mas é importante lembrar que a saúde mental importa. E muitas vezes, por causa desses discursos de alguns pastores ou líderes religiosos que infelizmente não têm o conhecimento sobre a saúde mental e, enfim, não tem esse acompanhamento, às vezes não fez seminário, a gente vê que muitos poucos pastores que hoje exercem essa profissão, de fato tiveram um estudo para exercer. Muitas vezes porque eram pessoas muito preeminentes em suas comunidades, entram nesse cargo e nem essas coisas mínimas de aconselhamento, de ter psicologia geral, de ter psicologia da religião, possuem e acabam repetindo essas ideias equivocadas de que, por exemplo, saúde mental é um problema só espiritual e que não deve ser buscado um psicólogo ou mesmo um psiquiatra para certos casos. Então, como a gente pode fazer diferente? Como a gente pode instruir esse pastor e esse psicólogo para ajudar esses membros, mas também que eles não se batam no seu trabalho, né? O que acontece muito, que a gente brinca que o pastor é um cargo que tem que fazer tanto... O pessoal diz que é psicólogo, é administrador, também tem que falar muito bem, ele também tem que ser fluente, ele também tem que separar briga, tem que ser mediador. Então até mesmo é bom para um pastor ele saber delimitar qual é a profissão dele e quais são os atributos do trabalho pastoral, para ele também não se sobrecarregar e para ele também ajudar melhor os seus membros. Entenda? Então, o caso de a gente dizer assim para o pastor que ele não deve fazer uma terapia no consultório, não é porque a gente quer mal ao trabalho pastoral, mas sim a gente quer otimizar a saúde daquele membro, que ele não será capaz sozinho. Enfim. E do mesmo caso para o psicólogo. Um psicólogo pode ser uma pessoa religiosa e olhar para um paciente e perceber assim, tipo, ele tá com uma questão aqui que a igreja traz muita culpa para ele e tal. Nós podemos falar sobre essa questão da culpa, mas o pastor dele pode conversar sobre isso para fazer uma interpretação melhor. Então você diz assim, tem uma parte aqui que a gente pode trabalhar, de onde surgiu essa questão da culpa dentro dessa história e tal, quais outros lugares reforçaram esse estigma e tal. Mas, eu acho que você podia conversar com o seu pastor, ele poderia te ajudar nesse aspecto. E pronto. Se você, psicólogo, que tem uma religião, quer orar por esse paciente, procura outro setting, outro local de exercício disso, que não é dentro da clínica, porque como a gente falou no comecinho, artigo 2, parágrafo B do Conselho de Ética, o psicólogo não pode influenciar nem ideologicamente, nem politicamente, nem religiosamente o teu paciente. E no descumprimento disso, ele pode sim ser cassado no seu número e pode deixar de exercer a tua profissão. Então, separe bem essas duas profissões para você mesmo poder se cuidar melhor, para você mesmo poder ter um bom tratamento psicológico, para você ter um diagnóstico mais fino, um diagnóstico melhor do que se você fizesse com uma pessoa que não é profissional da saúde mental e que posteriormente pode piorar o teu caso de saúde mental porque você procurou apenas o profissional do pastor e não procurou um profissional específico da área da saúde mental. Mas temos casos, por exemplo, como a gente citou no começo, de um cara que é pastor e é psicólogo. Ele não pode me atender, ele não pode fazer terapia em mim. Desculpa te dizer, mas não pode. Por vários motivos.
Um dos motivos é porque nos é aconselhado e muitas vezes vetado fazer terapia por pessoas que nos são conhecidas. Então, por exemplo, eu não posso fazer terapia numa amiga, eu não posso fazer terapia na minha irmã, na minha tia, não posso fazer terapia naqueles que estão ao meu redor. Isso é, um pastor que te encontra semanalmente, que conhece a tua família, que conhece o teu irmão, não é, mesmo que ele seja psicólogo, recomendado para você fazer a terapia. Ele não é um recomendado por exatamente ter essa aproximação muito grande. E outra questão é que esse pastor, ele tem um lugar social para você, de autoridade, de outros cargos que não corresponde ao cargo do psicólogo, e isso pode te confundir na questão terapêutica. Isso acontece muito, de você mesmo estar olhando para aquele profissional e você desejar dele coisas que ele não pode dar porque você sabe que ele é pastor, e você mesmo se enrolar nessa relação terapêutica. E isso não é bom. Isso não é nem um pouco bom, porque exatamente, tem relação de poder, tem relação de conhecimento, tem relação de culpa, de você achar assim, pô, eu não vou contar isso pro meu psicólogo, porque ele também é meu pastor, ele vai dizer que é pecado, ele pode jogar uma indireta no culto, ele pode fazer uma indireta na pregação, isso não é bom. Então, pensa assim, o pastor, por mais que ele tenha uma formação em psicologia, ele não é recomendado para ser o seu psicólogo. Não é recomendado. Você pode até recomendar para uma pessoa que não é da tua comunidade de fé. Mas mesmo assim, eu acho que tem algumas dificuldades por causa desse lugar pastoral. Então, se o pastor quer exercer a profissão de psicólogo, ele tem que separar muito bem esses locais. O local de autoridade espiritual dele, o local de estudo bíblico, de referência, de moral, e o local do psicólogo. Porque o psicólogo não tem nenhuma obrigação de ter uma referência moral para os seus pacientes. A obrigação dele é com a saúde mental desse paciente, é com a saúde dessa pessoa. Isso é, se ela vai aplicar boas técnicas, se vai fazer boa análise, se vai fazer bons levantamentos fenomenológicos, a fim de que essa pessoa consiga superar e desenrolar questões da vida dela, da saúde. Então percebemos aqui que... Desculpa, eu não tô acostumado com vídeo ao vivo. Mas, então, são questões diferentes. Você não pode chegar para um profissional da saúde mental e pedir que, por exemplo, ele ore com você naquele momento. Mesmo que ele seja uma pessoa cristã e que esteja te atendendo, se isso vazar, ela pode receber uma cassação ética. E isso pode ser extremamente problemático. Também já é problemático se a pessoa na sala de recepção tem livros ou materiais religiosos que influenciem o seu paciente. Lembrando, vou falar várias vezes porque cada vez está chegando mais gente aqui no vídeo. Artigo 2, parágrafo B. O psicólogo não pode influenciar nem ideologicamente, nem politicamente, nem religiosamente o seu paciente. Isso daí é no nosso conselho de ética. Então, a gente pode, assim, não existe uma legislação de que não pode existir um psicólogo cristão, mas ele tem que saber diferenciar muito bem essa categoria, tem que saber separar muito bem o que é ser psicólogo e influenciar religiosamente no seu paciente. Eu retomo uma coisa também que eu comentei bem no começo, que se você está procurando um psicólogo e te recomendar um psicólogo cristão, se pergunte por que você está procurando esse psicólogo. Você está procurando esse psicólogo por uma questão de culpa espiritual, de relação com Deus? Pode ser que você não esteja procurando um psicólogo. Pode ser que você esteja procurando uma pessoa que seja um discipulador. Então perceba aí que você mesmo já está com uma demanda equivocada do tratamento psicológico.
E se é um caso de você estar procurando um psicólogo cristão porque você já foi desrespeitado religiosamente em tratamentos anteriores, também se pergunte se o psicólogo anterior não foi uma pessoa antiética, porque a pessoa pode ser caçada sim por desrespeitar a crença do outro. Então, pense, qual a sua demanda? Sua demanda também é por uma saúde mental? Você está deprimido, está ansioso, está com um comportamento que você não consegue deixar de repetir? Isso pode ser uma coisa que o próprio pastor pode acompanhar, porém a gente não pode dizer que é a mesma forma que um psicólogo vai tratar um comportamento. Quando, por exemplo, o terapeuta comportamental trata um comportamento vicioso, ele não tem um julgamento moral sobre esse comportamento vicioso, como, por exemplo, o toque, ou pelo menos um alcoolismo. Entretanto, um pastor tem como e pode tranquilamente dar uma instrução moral para esse sujeito, uma instrução de que o alcoolismo pode ser fruto de um pecado, de um vício, e de que o pecado necessita de um acompanhamento bíblico. Perceba a sobriedade das pessoas na Bíblia. Então, e esse acompanhamento a partir da Bíblia, a partir de aconselhamento, que é algo que o psicólogo não pode fazer. Psicólogo não pode aconselhar, psicólogo não é autoajuda, psicólogo não dá instruções de como você vive bem. Isso aí não é nosso trabalho. Acompanhamento moral, acompanhamento de uma vida de sucesso, isso não pertence à categoria do psicólogo. O que é da categoria do psicólogo é auxílio à saúde mental, seja de um grupo, seja de uma escola, de um hospital, de uma igreja mesmo, se for fazer um grupo terapêutico de pessoas da igreja. Mas ele não tem essa pretensão de formar um melhor cristão. Ele não tem essa pretensão de te fazer uma pessoa mais espiritual, mais boazinha. É claro que a pessoa se torna melhor porque ela está com a saúde melhor. Então, a pessoa que está com a saúde melhor tende a não ser tão agressivo, tende a não se irritar com tanta facilidade. Mas a gente não faz esse trabalho porque nós queremos transformar todos em discípulos de Cristo. Pode ser que até no teu fundo você entrou na psicologia para fazer bem ao próximo, para que todos possam ser discípulos de Cristo. Mas isso não pode ser uma influência dentro do consultório. Então, nós temos aqui já alguns pontos para a gente pensar, né? Isso não significa que eu estou falando assim, que o psicólogo não deve ser um exemplo espiritual para o teu paciente. Não significa que ele vai ser necessariamente um ateu. Nós sabemos que muitos psicólogos famosos, e nós sabemos que a população brasileira é de 92% de religiosos, então é muito raro, na verdade, encontrar psicólogos que não têm uma religião, que não têm uma escolha religiosa e que não acreditem em algo. Então, não significa que você, na hora de ser o terapeuta, você vai negar a tua espiritualidade. Não, apenas você não pode influenciar o teu membro, o que é muito diferente. O pastor deve influenciar seus membros espiritualmente. Essa é a profissão dele. Se ele quer pagar de isentão, se quer pagar de psicólogo, essa não é a profissão dele. Ele não tem formação para isso. Retomando aquilo que a gente falou, o que o pastor, se tem sorte e estuda no seminário, o que ele estuda? Ele estuda texto bíblico, ele estuda língua, ele estuda no máximo psicologia 1 e psicologia da religião, ele estuda no máximo uma disciplina de aconselhamento pastoral, ele no máximo tem uma disciplina sobre pastoral no geral. Ele não tem o arcabouço que um psicólogo tem. E ele também não tem essa pretensão de ser o terapeuta de uma pessoa. Ele não vai conseguir. Na hora que ele for realmente trabalhar com esse membro, ele não vai conseguir ser o psicólogo, porque ele vai ter falhas na hora de saber sobre psicopatologia, vai ter falhas sobre descobrir sobre comportamento social, vai ter falha para a hora de diagnosticar se a pessoa
tem um transtorno de ansiedade generalizado ou só está ansiosa. Então, ele vai tentar, mas ele vai acabar prejudicando a você, membro, e vai acabar prejudicando a própria profissão. Como eu falei, o pastor já tem que ser muita coisa. Se ele quiser ainda ser psicólogo, ele vai estar te dando tiro no pé. É muito mais ético ele buscar um outro profissional. Temos aqui, por exemplo, casos não só com a psicologia, mas casos também com a medicina. O pessoal diz assim, você não vai procurar um médico fazer o raio-x porque a sua fé vai te salvar. Pode sim a tua fé te salvar, porém estes devem ser acompanhamentos mútuos. Cada vez mais a gente tem percebido que o ser humano não é só psicológico, também não é só físico, não é também só espiritual. Então, por exemplo, se a pessoa está querendo melhorar a saúde mental, ela pode fazer exercício físico e os dois vão trabalhar juntos para a melhora da pessoa. Da mesma forma, a pessoa pode orar, mas também fazer terapia e também fazer o exercício físico. Entenda? Então, são todos fatores que quanto mais você trata, melhor para a sua saúde. E isso vai ajudar mutuamente. Se você tiver a saúde mental melhor, você vai poder fazer mais exercício. Você vai conseguir levantar mais de casa, você vai ter mais disposição. E também, se você tiver com a saúde mental melhor, muito provavelmente você vai ter mais condição de, por exemplo, ler o seu livro sagrado, de você acompanhar outras pessoas da tua rede de fé, visitar o seu pastor. Então, quando o pastor passa essa bola para o psicólogo, na verdade, ele está se ajudando. Ele está ajudando a si mesmo para menos trabalho e ajudando o seu membro. De forma que, aí sim, ele vai dizer assim, o membro vai dizer aí sim, tipo, meu pastor se preocupou comigo, ele me indicou essa pessoa aqui que é decente. Novamente, pensando na questão do psicólogo cristão, que se o pastor é bom, por que ele vai indicar um psicólogo cristão? O psicólogo não tem que saber técnica de psicologia? Ele não tem que saber saber coisa de religião? O pastor, aí sim, tem que se encarregar pelo seu trabalho. O psicólogo não vai fazer discipulado com o seu membro. O psicólogo não vai fazer esse trabalho. Então, se um pastor recomendou um psicólogo cristão, talvez ele esteja falhando no seu próprio trabalho, que é o trabalho do aconselhamento pastoral, que é o trabalho do discipulado, do acompanhamento, da oração, que não é o trabalho do psicólogo. Não. O trabalho do psicólogo é um trabalho de saúde mental. E se você quiser trazer alguma pergunta agora para a gente debater um pouco mais, a gente tem dia 13 um encontro na rua Pompeu Loureiro 112 em Copacabana, e de 10 a 1 hora, que vai ter como tema debate entre fé e psicologia. Então, vamos poder falar muito mais sobre esse tema, poder aprofundar muito mais do que é psicologia mesmo e o que é o papel da religião mesmo, para a gente poder diferenciar muitas categorias que são muito mal trabalhadas entre os profissionais, tanto da psicologia, que muitas vezes, por influência da igreja, vou fazer psicologia porque eu vou poder servir mais a Deus, e dependendo da formação de psicologia que a pessoa tem, ela de fato trabalha erroneamente e não trabalha dentro do que a ABEP, nossa Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, diz, do que nosso Conselho Federal de Psicologia diz, o Conselho Regional de Psicologia diz, o que nosso Código de Ética diz, e da mesma forma o pastor, que infelizmente no Brasil a gente não tem uma associação de ética pastoral, porque a gente sabe que se tivesse uma associação de ética pastoral, quantos pastores iam perder os seus empregos, né? Se tivesse uma associação que fiscalizasse a prática pastoral, nós teríamos muitos problemas. E infelizmente nós não temos, e aí surgem em seminários esse trabalho de psicologia cristã, de aconselhamento psicológico. Isso não existe. Se você achou algum livro de aconselhamento psicológico, isso foi moda nos anos 70, nos anos 80, mas era antiético. Cada vez mais que o nosso código vai se renovando, isso aí já perdeu total o sentido. Isso não é possível mais. Da mesma forma que a autoajuda na psicologia e tal.
Então, a gente tem que perceber que muitas pessoas são formadas em grupos muito antiéticos, em seminários de fundo de quintal, ou nem mesmo em seminários. Então, eles não têm esse conhecimento. Porém, você que é psicólogo, ou você que é membro, pode fazer diferença no teu lugar de fé. Pode realmente trazer esse debate. Lembrando, nós estamos no Janeiro Branco, que é um janeiro só para lembrar sobre saúde mental, que saúde mental importa. Hoje à tarde nós tivemos um debate com o CFP sobre saúde mental e a gente citou o tema da religião, que é um tema muito importante. E em breve eu vou trazer outro tema muito importante para a gente debater, que é a comunidade terapêutica, que é a questão do tratamento psicológico de pessoas viciadas em drogas e álcool e outras substâncias, e se ele deve ser tratado ou não em comunidades terapêuticas de igreja, ou deve ser tratado no CAPSI, se deve ser tratado nos dois, o que a gente tem debatido sobre isso. Então, esse é um tema que também está em voga, a gente precisa trabalhar. E espero ver vocês no sábado com a gente para debater sobre fé e psicologia em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, traga uma pergunta aqui, pode trazer agora, pode trazer mais tarde, para a gente poder debater um pouco mais sobre psicologia e religião. É muita alegria que eu venho agradecer por essas 12 pessoas que estiveram aqui, provavelmente outras pessoas também entraram aqui na página, conseguiram entrar, nós tivemos um máximo de 15 pessoas e eu agradeço muitíssimo a todo mundo que está apoiando o projeto Religar-se, curta a nossa página, participe de nossos eventos. Se você quer trazer um evento para a tua igreja ou para o teu trabalho, me chame lá na página e nós podemos conversar mais sobre esse tema. Então eu agradeço muitíssimo a cada um que está aqui e nos vemos no sábado. Muito obrigada. Até a próxima.